palavra de Deus para o seu coração, com o pastor Ismael Mendes. Recebamos a palavra do Senhor com fé e esperança. O nosso texto está hoje no livro de Êxodo, em seu capítulo 13. Leremos apenas os versículos 17, 21 e 22. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Verso 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Oh Deus, precisamos e queremos ouvir a tua voz. Fala, Deus, meu Senhor, toca-nos com brasa viva do teu altar. Fala, Deus, meu Senhor, estamos prontos ao teu mandar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, a nossa mensagem de hoje tem como tema: descubra o lugar que Deus em sua vida. Descubra o lugar de Deus em sua vida. Estão faltando menos de 90 dias para o término de 2025, não é verdade? Já estamos aí avançando, iniciando, o mês de outubro. A mensagem de hoje é a descoberta mais importante da sua vida. É como e quanto o espaço, o tempo, a forma que Deus ocupa a nossa vida, que Deus faz parte da nossa vida. Eu tenho dito que às vezes nós começamos um tempo adorando a Deus. Voltamos para Ele a nossa adoração e usamos as coisas que Ele nos dá. E são muitas coisas. Mas com o decorrer do tempo, você não percebe e passa a adorar as coisas que Deus te dá e usar a Deus para tê-las. Amados, o povo de Israel havia saído do Egito, mas o Egito não havia saído ainda do coração do povo. Deus, às vezes, escolhe o caminho mais longo para os nossos recomeços, como já lido no verso 17. Você só pode saber o lugar que Deus ocupa em sua vida até chegar ao ponto de somente ter a Ele para pedir. Só falta Deus. Amados, coisas não devem ser prioritárias em nossa vida, mas apenas necessárias, ainda que sejam algumas muito e outras menos. Somente Deus é imprescindível e insubstituível em nossas vidas, tanto na terra quando aqui ainda estivermos, como no céu, onde passaremos a eternidade. Vamos saber, guiados pelo Espírito Santo, como identificar, saber se nós estamos longe ou perto, ou como se manter o lugar de Deus em nossas vidas. Eu sei, amados, que o lugar de Deus ocupa em minha vida quando Deus for sempre o primeiro em minha vida. Está lá no verso 13, 21a. O Senhor ia diante deles durante o dia
numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho aos guiar pelo caminho. Saiba que é Deus que escolhe ser o primeiro em sua vida e não você. É Ele que toma a dianteira, é Ele que vai à frente, é Ele que quer iluminar cada passo da sua vida. Em algum momento passamos à frente de Deus, mas para onde iremos se passar à frente de Deus? Qual caminho seguiremos? Qual é a certeza de nós termos êxitos nessa empreitada que nós achamos que podemos passar à frente de Deus? É Deus que vai sempre adiante de você para te guiar, amados, para te mostrar, para te proteger, para estar contigo. O povo iria não somente ter um recomeço, mas agora estaria andando por lugares desconhecidos. Haviam vivido na escravidão do Egito por quase 430 anos. O caminho nem sempre é de flores, mas Deus está na frente e Ele pisa primeiro. Hoje, o nosso próprio guia é Jesus Cristo e está conosco todos os dias. Deixa Deus ser o primeiro em sua vida. Deixa Deus tomar a primeira decisão em sua vida. Busque a Deus em primeiro lugar. A própria Bíblia assim nos ensina, através dos ensinos de Jesus Cristo, quando nos disse, em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É Deus que quer ir na frente. É Jesus que quer andar com você. Às vezes somos crianças, né? Você sabe por que a mãe segura firmemente a mão do seu filho pequeno? Porque ele não sabe ainda se conduzir. E ele pode soltar-se e arriscar a sua própria vida, vislumbrando coisas que não é o tempo ainda dele discernir. Assim Deus também faz conosco. Ele mesmo disse, Jesus, se não vos tornardes como uma criança, ser dependente da mãe para segurar, para guiar e para proteger. Se talvez não seja o caso hoje, é bom nós refletirmos em nosso coração se Deus está sendo o primeiro em nossas vidas, se Deus está sendo o primeiro em sua vida, que nada vem antes dele, nenhuma prioridade, nenhum compromisso, nada, nenhuma pessoa. É Deus que você fala primeiro. Ele é o maior, Ele é o principal, Ele é o único. E saiba sempre que é Ele que escolhe ir na tua frente. Para quê, pastor? Para preparar o caminho. Para te livrar do lobo mau, das circunstâncias adversas, para te proteger. Em segundo lugar, eu sei que Deus ocupa em minha vida quando Deus for o autor da última palavra em todas as minhas necessidades. Verso 13, 21b. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. É Deus que escolhe também caminhar contigo durante a noite, onde há insegurança, onde há medo. E muitas vezes a negritude da noite não é apenas por fora, elas são por dentro, na escuridão da doença, do desemprego, das tristezas, da dor e do deserto. É Deus que vai contigo
para te alumiar durante a noite. É o brilho da estrela da manhã em Jesus Cristo, que traz uma claridade maravilhosa quando nada enxergamos, às vezes nos nossos pecados, nos nossos tropeços, nas nossas teimosias, está lá Ele nos guiando, nos guardando. Às vezes desistimos antes de ouvir a última palavra de Deus. Não é o médico que dá a última palavra sobre a sua vida se você agora está enfrentando essa circunstância. Não é o patrão que diz se você vai ficar ou não empregado. Não é você que vai decidir se vai daqui para lá ou de lá para cá. A última palavra é do Senhor. É ela que deve ser esperada. É ela que deve ser crida, amados. É ela. Enquanto Deus não der a última palavra, não marche. Não marche. Porque haverá muitas vezes que muitos estão indo. Muitos. E ele dirá, não vá. Há muitas vezes onde muitos estão parados, inquietos, temerosos. E ele diz, vá, porque eu estou contigo. Você não consegue caminhar na escuridão quando está em pecado e perdido. Além da escuridão, ainda fazia muito frio e à noite. Essa coluna de fogo era para aquecer os filhos de Israel. Às vezes nós precisamos aquecer, né? Da indiferença humana, da falta de amor, do abandono, da solidão terrível. Precisamos ser aquecidos pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela presença de Deus em nossas vidas. É isso que Ele quer fazer. É isso. Hoje o próprio Jesus é a nossa luz, não é verdade? É Ele que nos alumia todos os dias e à noite também. Deus deve dar sempre a última palavra nas decisões mais importantes da sua vida. Muitas coisas não deveríamos ter feito, porque achamos que as características eram boas, mas não foram, e nos arrependemos. Tantas vezes ficamos inquietos porque o perfil, o contexto não nos dava confiança. Nos dava confiança, né? Pessoas até ratificaram isso e marchamos, mas não era. Não ouvimos a vontade, a palavra de Deus, para que assim o fizéssemos. Por fim, amados irmãos, você sabe o lugar que Deus ocupa em sua vida. Quando Deus ocupar sempre o melhor lugar em sua vida. Verso 22. Deus nunca se apartou do povo, e a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ele é o melhor, amados. De dia ou de noite, em qualquer circunstância, na alegria ou na tristeza, amados, na riqueza ou na pobreza, na vitória ou na derrota, no deserto ou nos prados verdes, nos campos verdejantes, Deus é sempre o melhor. Ele é o melhor da nossa vida. Nunca teremos nada dado por Ele, o nosso provedor, que seja maior ou melhor em nossas vidas. Ele é o melhor. E precisamos tomar cuidado, porque introdutoriamente hoje eu fiz essa abordagem. Começamos bem em adorar a Deus e usar as coisas. Às vezes não percebemos e transferimos, deslocamos esse eixo em adorar as coisas e usar a Deus para as nossas necessidades. Deus deve ocupar o primeiro, o último e o melhor lugar em sua vida. Não deve existir prioridade maior em sua vida que não seja Deus. Ele vem primeiro. Ele é o último a dar a sua palavra. Ele é o melhor. Ele é o melhor. Ele é o maior. Ele é o único.
Quando Deus fizer ou não fizer, Deus é o melhor. É Ele. Deus é sempre o melhor e maior do que todas as coisas. Nunca se apartou do povo, de dia e de noite, sempre. Antes era uma coluna de fogo, antes era uma nuvem que alumiava de dia para proteger do sol escaldante e à noite para iluminar. Hoje, Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo de Deus que Ele enviou, habita em nós, a nos dirigir, a nos conduzir, a nos iluminar, a nos consagrar, a nos proteger, a nos mostrar o caminho. É Ele. É por isso que Ele é o selo da promessa, porque habita em nós. Quando nós nos esmorecermos, Ele nos lembra. Ele nos fortalece. Este foi o meio pelo qual Deus guiou o seu povo. Era uma coluna só, amados. E de dia era de nuvem e de noite fogo. Lembram-se sempre também que mesmo Deus que é amor, que João nos fala, é o mesmo Deus que é fogo consumidor, como está registrado no livro de Hebreus. Mas Ele está sempre, sempre conosco. Você precisa apenas de um só Deus para ocupar a sua vida. Só um. E Ele ser sempre o primeiro. Dar a última palavra na sua vida e ser o melhor na sua vida. Eu queria fazer algumas aplicações finais. Primeira, nunca comece qualquer coisa na sua vida sem a certeza que Deus está em primeiro lugar, mesmo que muitas outras pessoas estejam contigo e as condições sejam muito favoráveis. Segunda, nunca termine, desiste ou complete coisas que Deus, antes que Deus, não dê a última palavra. Nunca desista, seja em qualquer área que for, financeira, de saúde, econômica, familiar, nunca. Nunca faça para fazer e nunca desista de fazer enquanto Deus não mandar. Nunca esqueça que Deus é a melhor coisa invisível na sua vida, ainda que muitas coisas visíveis te agradam, te trazem prazer, segurança, alegria, fama e realização. Quarto, nada do que vemos ou temos, amados, será para sempre. Nada do que ganhamos, conquistamos, levaremos para o céu. Aquele que deu a vida por você é maior que ela. Ele é autor da vida eterna. Vamos voltar ao primeiro amor? Vamos? Vamos rever nossos valores, conceitos? Vamos recomeçar em nossos corações? Obrigado, Deus. Obrigado. E declaramos agora, Deus, na profundidade do nosso ser, coração e mente, Tu és o primeiro em nossas vidas. E se assim não está sendo, Deus, nós o colocamos agora e nunca deixe, Senhor, nós movermos essa tua posição. Oh Deus, nós precisamos saber e aprender a esperar a última palavra que vem de Ti. És Tu que dá a última palavra para viver, para morrer, para ir, para ficar, para fazer ou deixar de fazer. E sim, e também, Deus, nós declaramos para Ti, Tu és o melhor em nossas vidas. O melhor Deus em nossas vidas. Nós te amamos e te agradecemos. No bendito nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém e amém.